Salve, salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando Bianco, professor de geografia de vocês, tá? Espero que todos e todas estejam bem, cumprindo aí as medidas de distanciamento social, tomando os devidos cuidados aí em relação à pandemia, certo? Bom, dando continuidade aos nossos estudos, esse é o nosso segundo vídeo, então é a nossa aula 1, que a primeira aula foi uma aula de orientações iniciais. Então se vocês clicarem lá no ambiente virtual, clicarem na aba Atividades, vocês vão ver que tem um tópico, que está um tópico de orientações iniciais, e um segundo tópico essa semana, que é um tópico escrito Aula 1. Nesse tópico que está lá, como Aula 1, vocês deverão clicar em envios de atividades. Alguns alunos já fizeram isso, enviar as atividades de vocês. Já tem aluno que já está bem avançado nessas questões. Inclusive já postaram, está bem bacana lá as atividades que foram realizadas. Então, também é um momento de vocês nos grupos de WhatsApp internos das salas, que eu sei que vocês se comunicam pelo WhatsApp, vocês vão ajudar o outro, dá um toque, professor de geografia postou, professor de matemática postou, é hora de começar esse movimento mais solidário, tudo bem? E de busca pelo conhecimento, já que vocês este ano prestarão ETEC, vestibulinhos para escolas técnicas federais e estaduais. Então é hora de buscar o conhecimento e correr atrás, tudo bem? Toda a política pública está centrada nesse material, que é o material Trilhas de Aprendizagem, e nossa parte aqui, dentro do sumário, a parte que nos interessa, que eu já falei no vídeo passado, que está relacionado por uma área e não por disciplina, que é a área de ciências humanas. Então aqui dentro vocês vão encontrar misturado os conteúdos relacionados à história, como eu disse, e à geografia, certo? Não adianta procurar a história ou a geografia aqui de uma forma separada, não. É de maneira interdisciplinar que esse caderno trabalha. Hoje eu vou explicar mais sobre a atividade 1 e a atividade 2. As atividades, vamos fazer uma correção coletiva, igual na sala de aula, e aí vocês vão acompanhando o que vocês fizeram, vão vendo se está certo ou se está errado, das respostas de vocês. Isso não quer dizer que eu não vá ler as atividades, as respostas que vocês deram lá e postaram. Nesse momento conta bastante, tudo bem? Toda semana vocês vão desenvolver 2 atividades do caderno dessa área. Então, por exemplo, hoje, essa semana passada vocês fizeram atividade 1 e atividade 2. Isso eu estou falando de geografia, tá? Isso de geografia. Se o professor de história tiver uma outra sistemática de trabalho, pedir 3 atividades, façam 3, mas eu quero 2. Eu tenho como sistemática de trabalho 2 atividades por semana. Então, vamos lá. Vocês fizeram semana passada atividade 1 e 2. Essa semana, vocês vão fazer atividade 3 e 4. Tudo bem? E postar atividade 1 e 2 para mim. Semana que vem, vocês vão postar a atividade 3 e a 4. Enfim, então vamos lá. Bom, galera, a primeira atividade... Deixa eu excluir isso daqui. A primeira atividade, que é a atividade 1, ela traz como tema a questão do voto durante a Primeira República. Beleza? Quando a gente fala Primeira República, significa que o Brasil já teve um outro sistema de governo, que era um sistema monárquico. O que é isso, sistema monárquico? Dentro do sistema monárquico absolutista, quem governa o país, o território, a nação, é um rei, ou uma rainha, ou um rei e uma rainha, tudo bem? O Brasil, que já teve um sistema que já foi colônia, o Brasil que já foi império, né? O Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser império, tudo bem? Em 15 de novembro de 1889. Então o Brasil passa a ser república, deixa de ser monarquia, desculpa, falei império, não, errado, esquece. Voltando, vou falar novamente. O Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser república, agora sim,
em 15 de novembro, vou até colocar aqui na tela para vocês. Vou arrumar aqui, peraí. Deixa eu arrumar a telinha. Agora sim, em 15 de novembro de 1889. Nesta data, o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser uma república com sistema presidencialista, certo? Com sistema presidencialista. Bom, passa a ser governado aí por um presidente, certo? E essa primeira república, ela foi isso é importante para vocês entenderem, o professor de história vai falar mais sobre isso, de 1889 a 1930. Esse foi o período da Primeira República, certo? Bom, durante a Primeira República, como o Brasil tinha alguns resquícios da monarquia, era um Brasil ainda muito era um Brasil, ainda é, né? Mas era um Brasil que tinha, principalmente nos sertões do Brasil, um Brasil que tinha o poder muito centrado nas mãos de uma determinada elite de fazendeiros, principalmente, os chamados coronéis. E esses coronéis, eles tinham, por conta do seu poder econômico, uma forte influência política e social, influenciavam muito a sociedade. Tem um fragmento aí de um texto do historiador Boris Fausto, né, de um livro chamado História do Brasil, da Universidade de São Paulo, da USP. Tem dois fragmentos. O primeiro fala assim, ó, o voto não era secreto durante a Primeira República. O voto ele não era secreto. Vocês estão acompanhando aí a leitura? Aqui, ó, o voto, bem aqui, eu estou lendo essa primeira parte aqui, ó, certo? Que fala que o voto ele não era secreto e a maioria dos eleitores estava sujeita à pressão dos chefes políticos, a quem tratava também de agradar. Como se isso não bastasse, havia fraude eleitoral através de falsificações de atas, voto dos mortos, dos estrangeiros. Então, além de ser um momento onde havia muita fraude eleitoral, com votos, né, onde era colocado votos de pessoas que já haviam falecido, atas eram alteradas, porque era tudo feito de papel, não tinha essa segurança burocrática, jurídica que tem hoje, as pessoas se sentiam obrigadas a votar neste ou naquele candidato, né? Ou por dependência econômica, ou por medo, ou por coerção física, medo de sofrer algum tipo de retaliação, ou por trocas de favores mesmo, né? Porque muitas vezes esses coronéis, essa burguesia, eram aqueles que ajudavam a comunidade ali imediata, né, com remédio, medicamento, alguma coisa nesse sentido. Trocas de favores. Então, favores eram trocados por votos. Esta prática, essa obrigatoriedade de votar neste ou naquele candidato, ficou conhecido como voto de cabresto. Tá? O que é esse voto? O que é o cabresto? O cabresto é a rédea que é colocada em animais de tração, principalmente, para que para esses animais irem para um lugar ou para o outro. Então, o termo, né, cabresto, ele está muito ligado com essa ideia de levar, né, de obrigar a ir para um determinado local, um determinado lugar. E era isso que acontecia. A pessoa era obrigada a votar neste ou naquele candidato, ou por medo ou por conta de favores que eram realizados. A segunda parte do texto fala assim, do ponto de vista eleitoral, o coronel controlava votantes em sua área de influência. Eram os chamados currais eleitorais, né? Currais eleitorais, onde as pessoas estão
trocava, então, votos do candidato a indicado favores estão variados como um par de sapato, vaga no hospital ou emprego de professor. Isso acontecia muito. E quando determinado candidato perdia, todas as pessoas que estavam em cargos de confiança também perdiam seus cargos e o outro candidato colocava outras pessoas. Então, olha só o esforço. Então, quem assumia o cargo tinha uma chance grande de perpetuar nele, de continuar nele. Porque todas as outras pessoas que estavam em cargos por causa dele também ajudavam na captação de votos. Vamos tentar transferir isso para os dias atuais? Isso acontecia e acontece ainda muito. A gente sabe que existem vereadores que, por exemplo, compram fardamento de times. Isso eu estou falando agora, da nossa região onde nós moramos. Tem uma porrada de vereador que compra fardamento para time de futebol, que paga churrasco, né, que tenta se aproximar da sociedade, da comunidade a partir de troca de favores, participa de eventos do Dia das Crianças, tudo até pouco tempo atrás tinha candidato que dava muita camiseta, caneta, cesta básica, e tudo isso, galera, é uma forma também de você trocar favores por voto. Por mais que hoje o voto seja secreto, então a pessoa pode até dizer que vai votar e não votar, mas isso influencia bastante ainda as pessoas. A pessoa fala, vou votar naquele candidato não pelas propostas dele, eu vou acabar votando nele porque o cara é legal, pagou churrasco, entendeu? Isso é muito ruim para nossa democracia, certo? Inclusive, até em algumas comunidades do Rio de Janeiro, algumas favelas, a gente tem influência grande, né, das milícias, que impõem o medo. Se o meu candidato não ganhar, vai acontecer tal coisa aqui nessa comunidade. Então, o que é? Esse curral eleitoral ele tem uma espacialidade geográfica, né? Ele tem uma zona de influência daquele candidato, certo? E aquele candidato atua ali. Então, por exemplo, você tem candidatos que são bem atuantes na região de Guaianazes. Tem um candidato lá que é fortíssimo em Guaianazes. E ele atua e é um candidato forte nesse sentido mesmo de atuar junto com times de futebol, empresas cooperativas de transporte, etc. Aí você tem candidatos que são muito fortes, por exemplo, sei lá no Jardim Pantanal, e assim vai. Então tem esses candidatos que têm uma zona de influência. E o texto faz o seguinte, o texto fala lá, algumas perguntas, né? Quem é o autor do texto? Pergunta, né? Quem é o autor do texto? Tá lá, gente, Boris Fausto. Durante a Primeira República, diversos problemas ocorriam durante as eleições. Que problemas são esses, segundo o autor? Justifique sua resposta. Poxa, foi falado vários ali em cima, né? Então você tinha até... Lembra que eu falei agora há pouco? O problema das atas, o problema das fraudes relacionadas aos mortos e assim por diante. E aí vocês deveriam responder a partir desse ponto de vista que eu estou apresentando para vocês agora. Depois, atualmente, o voto é secreto, o que torna mais fácil, o que torna mais difícil o controle do eleitor por chefes políticos. No entanto, ainda existem diversos relatos de troca de votos por favores, mercadorias ou dinheiro. Na sua opinião, por quais motivos a compra e venda de votos continua acontecendo? E o que poderia ser feito para que isso acabasse? Na sua opinião, aí, galera, é uma resposta pessoal sua. O que você responder está certo. Agora eu vou dar a minha opinião. Essa compra de voto continua acontecendo, primeiro, por conta da disparidade social. Há uma diferença muito grande ainda, né, entre pobres e ricos. A pobreza que afeta também a questão da educação, que leva também as pessoas não terem uma consciência política em relação à importância do seu voto para a mudança da sua realidade. Então, muita gente se distancia ou polariza a questão do voto, a questão política, né, e acaba se vendendo. Sem falar que hoje muitas igrejas elas acabam atuando também como curral eleitoral, né? Tanto igrejas católicas, igrejas evangélicas, como terreiros de candomblé. Não estou falando aqui de uma religião ou outra, estou falando no geral. Tá? Estou falando na religião em geral. Onde um determinado líder religioso, seja ele da católica, da evangélica, do espiritismo, do candomblé, da umbanda, não interessa.
ele influencia os seus fiéis a votarem num candidato ou no outro, né? E isso também é uma prática bastante recorrente. Bom, que relação pode estabelecer entre o texto e a imagem? Aí também é extremamente pessoal de vocês. Vocês deveriam estabelecer uma relação entre essa imagem que mostra o voto de Cabresto e o texto. As relações são bem claras. A gente não precisa nem discutir elas aqui. É só colocar na caneta, né? Quem é o outro autor do texto? Quem é o outro? Quem é o autor do texto? Ah, esse aqui já foi. Vamos para outra. Crise de 29. Galera, muitas vezes vocês vão ver que fica um buraco entre uma atividade e outra no sentido das relações. Mas não vamos se preocupar muito com isso agora, não. Tá? Vamos entender, mesmo que seja de forma compartimentada, mas nesse primeiro momento vamos tocar o barco. A crise de 29, se a gente for fazer uma relação com o Brasil, ela acontece praticamente no penúltimo ano da Primeira República no Brasil. Né? A Primeira República vai até 1930, no penúltimo ano da Primeira República. E o que foi a crise de 29? Foi uma crise mundial. Ela foi uma crise mundial que afetou as bolsas de valores de diversos lugares do mundo. Tá? Ela foi conhecida como também a Grande Depressão. Tá? E foi uma crise que foi causada, aqui tem esse organograma aqui embaixo, que mostra as causas dela, que foi causada principalmente por causa da superprodução. Foi uma crise de superprodução. Tem vários motivos aqui que aparecem, né? Tem vários motivos. Especulação financeira, surgimento de empresas globais, né? Liberalismo econômico, esse aqui é um fato que influenciou muito na crise. Estado mínimo, né? Liberalismo econômico, ele prega o Estado mínimo, ou seja, que o Estado interfira o mínimo possível na sociedade, na economia, na ajuda às pessoas, então sem seguro-desemprego, sem plano de saúde. Os Estados Unidos hoje prega muito esse liberalismo econômico, tanto que o Estado ele intervém de forma mínima lá, né? E hoje eles estão por não ter um sistema público de saúde, um SUS, os números de mortes lá em relação à pandemia, ao coronavírus, por exemplo, é enorme. Tá? Isso é só um exemplo. Mas voltando aqui para a crise de 29, a crise de 29 ela foi causada principalmente por causa da superprodução. O que é isso? Se produzia mais do que se vendia, né? E isso gerou uma oferta muito grande de produtos e a queda dos preços. Então, por exemplo, lei da oferta e procura. Se eu tenho muita mercadoria, se eu tenho muita oferta de produto e pouca gente querendo comprar, o preço cai. Isso que aconteceu. Tá? E o contrário, o preço sobe. Então, isso que acabou acontecendo na crise de 29. Aí aparece aqui nesse mapa mental. Qual foi a solução dada para a crise? Solução foi, entre elas, o New Deal. Foi proposto foi o New Deal. Proposto pelo o presidente da época foi o Roosevelt, tá bom? Lá nos Estados Unidos, o Roosevelt, presidente que propôs o New Deal, que basicamente ia na contramão do liberalismo, que era o quê? Se o liberalismo pregava o Estado mínimo, o New Deal pregava a intervenção do Estado na economia, que o Estado fizesse intervenções na economia. Quando eu falo Estado, estou falando o quê? De poder público. E também obras públicas, seguridade social. Né? O que é seguridade social? No Brasil seria o INSS, seguro-desemprego, tudo isso. Tá? Financiamento agrícola, que o Estado ajudasse realmente a população, e não aquele liberalismo. Muito pautado nas ideias de um economista chamado John Maynard Keynes. São as ideias keynesianas. Keynes dizia que é importante que o Estado fizesse intervenções na economia, obras públicas, para que se gerasse,
para se girar a economia. Então, por exemplo, o Estado construísse praças, porque construir praças iria empregar pessoas, pessoas teriam salário, queriam comprar, e assim vai. Uma outra pessoa que trabalhou bastante com essa ideia foi o Fordismo. Henry Ford, ele dizia que era importante que seus funcionários tivessem um bom salário para que conseguisse consumir, rodar, girar a roda da economia. Ok, se tem salário, compra, a empresa vende, a empresa produz, contrata mais, assim vai. Tudo bem? Qual foram as etapas dessa crise? As etapas foram essa aqui: desvalorização das empresas. Então, as empresas, caiu muito o preço das empresas, o valor das empresas na Bolsa de Valores, grande oferta de ações, quebra da Bolsa, quando o valor da Bolsa, as ações caem muito, crise econômica ao redor do planeta todinho. Tá? E as consequências? As consequências, galera, nós estamos falando de isso é importante, de 1929, certo? Aumento do nacionalismo, os países se fecharam, né? Começaram a botar a culpa da crise nos estrangeiros, começaram a surgir discursos de que nós somos melhores do que os outros, nós somos nosso país acima de tudo, e que nós somos bons, e etc. Tá? Que é culpa do desemprego, culpa dos estrangeiros, a gente tem que colocar os estrangeiros. Então começou a surgir esses discursos no mundo, ascensão de estados totalitários. O que é isso? De regimes totalitários. Regimes totalitários são ditaduras. Aqui, ó, totalitários são ditaduras. Então, ditaduras. A ditadura do nazismo, o nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, e que acabou culminando na Segunda Guerra Mundial. Olha a relação de uma coisa com outra, né? Aumento de desemprego, falência dos bancos, etc. Aí vem aqui as perguntas que vocês responderam. Vem lá aquelas perguntas, nome e autor do texto, está aqui, é o Eric Hobsbawm, certo? Historiador. Em que livro foi publicado? Era dos Extremos. A imagem mostra um mapa mental e uma boa maneira de organizar os estudos. Qual o assunto principal desse mapa? O assunto é a crise de 29, certo? Está no centro. E quantos outros tópicos ele se desdobra? Azul lá, ó. Você tem os outros tópicos. Causas, etapas, consequências e solução da crise. De acordo... depois vem... Quais os nomes desses tópicos? Falei agora. Uma das causas que a gente não é apontada para o mapa mental é o liberalismo econômico, no qual o mercado se autorregula, ou seja, o governo não interfere na economia. Busque no texto informações que corroborem com essa afirmação. Então, tem no texto informações que corroboram com essa informação? Vamos ver? Então, ela está falando, a Grande Depressão achava impossível compreender como ortodoxo do puro mercado livre, na época, tão completamente desacreditada. Mais uma vez, vieram a presidir um período global de depressão em fins da década de 80 e na de 90, que mais uma vez não puderam entender nem resolver. Mesmo assim, esses estranhos fenômeno deve lembrar-nos da grande característica da história, que ele exemplifica a criação, a incrível memória curta dos economistas teóricos e práticos. Também nos dá uma vívida ilustração da sociedade para a sociedade dos historiadores, que são os memorialistas profissionais dos que seus colegas ligados desejam esquecer. Então, aqui, ó, logo a primeira parte aqui ajuda a entender isso, que vai falar sobre o liberalismo econômico e como o mercado livre, né? Essa lei do puro mercado livre não funciona, porque a economia ela não se autorregula sozinha, ela tem até um limite. A partir desse limite, as pessoas precisam de um estado de proteção social mínimo ali para poder para poder sobreviver. Nem isso nós estamos vendo agora com a crise do coronavírus. Se no Brasil não tivesse o SUS, por exemplo, Sistema Único de Saúde, nós estaríamos mais perdidos do que estamos agora. Bom, depois a D.
De acordo com o texto, qual o papel do historiador? Logo aqui no finalzinho está falando o papel do historiador, né? Também nos dá uma vívida ilustração que necessita para a sociedade dos historiadores que são memorialistas, né? A importância é isso, o historiador memorializa, é apontar, falar, olha, tá vendo? Essa história de Estado mínimo, essa história de livre mercado não funciona, a gente precisa encontrar um meio termo entre essas duas coisas, entre a intervenção do Estado e a não intervenção, tá? Mas nada não funciona. Ó, aí aparece aqui, ó, o mundo está passando por uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Com medida de prevenção, todos os serviços essenciais foram fechados. Muitos economistas preveem uma grande crise mundial, já está acontecendo, em função dessa pandemia e das medidas necessárias para sua contenção. Com base no que você aprendeu sobre a crise de 29, que consequências uma grande crise econômica mundial pode ter? Quais são as consequências? Está falando lá, ó. Aqui as consequências. Galera, não precisa ir longe, as consequências aqui, ó. Fica de olho nisso. Vamos ver se as consequências do coronavírus podem causar isso? Vamos ver. Aumento do nacionalismo. O Brasil já vem num movimento já de aumento desse nacionalismo desde as últimas eleições. Não quero entrar em questões políticas aqui, mas isso é claro, isso é fato, né? O próprio lema desse governo é um lema nacionalista. Ascensão de regimes totalitários. Poxa, tivemos agora algumas manifestações aí em frente do Congresso pedindo o AI-5. O AI-5 foi um ato que fez... Em frente do Congresso não, uma manifestação onde o presidente participou que pedia o AI-5. O AI-5 é um ato institucional que foi usado durante a ditadura militar que fechou o Congresso. Pra vocês terem uma ideia. Né? É antidemocrático. Aumento do desemprego. Pô, gente, está acontecendo isso, viu? Falência de bancos e empresas. Os bancos não. Os bancos continuam lucrando muito. Mas várias empresas estão sofrendo aí com essa pandemia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham relacionado a isso aqui. Se tiver alguma dúvida, manda lá, que eu respondo para vocês, tá bom? Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder para a semana que vem, para até o dia 30 é quinta, até o dia 1/5, vocês vão responder as questões relacionadas à atividade 3 e 4, certo? Na próxima aula eu explico para vocês, leiam, respondam, qualquer dúvida, fico à disposição de vocês, um grande abraço, até a próxima aula.